Nós estávamos numa discussão aqui e você sabe, quando tem conversa aqui, quando tem discussão, você que está nos acompanhando é que sai ganhando. Porque são situações reais de perícias judiciais, né? Perícias assistenciais, né? Como assistente técnico. E aí a gente traz um aprendizado para vocês também, compartilhamos com vocês também, né? E a Tatiana estava comentando para mim, e a gente falando que teve um perito que fez uma caracterização e ignorou, né, os períodos da legislação. O que acontece? Quando muda uma legislação, você não avalia somente ela, você tem que avaliar a anterior. Então, um exemplo: você, como perito judicial ou como perito assistente, você está acompanhando uma perícia e aí você vai pegar o período imprescrito. Da Justiça do Trabalho se utiliza muito isso, que são os últimos 5 anos. Você vai avaliar esses últimos 5 anos. E no segundo ano ou no terceiro ano que essa pessoa trabalhou nessa determinada empresa, teve uma mudança de legislação. No caso específico que a gente está falando, nós estamos falando de calor. Calor teve uma mudança aí, há anos atrás. E o perito judicial não levou isso em consideração, tá? Então fica errado a caracterização dele, ou fica equivocada em determinado período, certo, Tatiana? Equivocada não, completamente equivocada. É obrigação do perito, do assistente técnico, estar sempre atualizado, né? A gente tem muita alteração na legislação. Então é o mínimo que a gente tem que fazer, tá sempre, e saber dessas atualizações. E esse caso que o Rogério está comentando foi a alteração do anexo 3 que houve em 2019. Em 2019, as atividades externas não mais são passíveis de condição de insalubridade, tá? E aí o que acontece? O perito, ele não pode fazer essa caracterização forçada, é uma falta de respeito. Ou pelo menos o período inteiro, né? Não, nesse caso aí, esse exemplo que eu estou citando, que eu ouvi falar, enfim, foi o período todo. Então, o perito, inclusive, deu a entender que ele não sabia da alteração da legislação, que acontece. É muito crítico isso. Isso é até um caso bem explícito para você colocar numa impugnação e deixar bem claro que o perito, ele não está equivocado, ele está completamente ausente da realidade. Ele não está fazendo o mínimo, para não falar outra coisa. Eu já tive até uma situação com um aluno perguntou: Rogério, você deixou também a legislação, aulas da legislação que alterou, né, no nosso curso de capacitação? Sim, deixei de propósito, porque se você tiver que avaliar também esse período, você tem a nossa explicação lá, tem o detalhamento todo como que você deve fazer. Então tem da legislação antiga, anterior, e a legislação atual. Aliás, é muito recorrente, né? Igual o Rogério falou, você vai analisar os dois períodos. Se houve 2 alterações ou 3 alterações dentro do período que você está analisando do autor, você tem que citar, você tem que partir para a conclusão ou não para a conclusão de acordo com aqueles 3 períodos. Então pode haver 2 períodos, pode haver um período que houve caracterização e o outro período que não houve, ou os 2 não, enfim, mas a legislação, ela tem que ser conforme a época de trabalho do autor. E na sua conclusão, caso aconteça isso, que nem a Tatiana comentou, de ter períodos de conclusões diferentes, ou seja, um caracteriza e o outro não, você vai mencionar qual é esse período, né, e a legislação referente. Tranquilo, desde que você faça certinho e observe essas informações, esses detalhes, você não vai ter problema e não vai ser questionado, ou laudo impugnado, né? Bem que o laudo impugnado você vai sempre ser, isso é normal, mas pelo menos você vai estar dentro da razão quando for fazer o seu esclarecimento pericial, você como perito judicial e você como assistente técnico, você vai saber exatamente aonde você vai atacar, onde os pontos que você vai colocar para poder fazer a defesa do seu cliente, né? Ou pelo menos informar o seu cliente. Caso contrário, né, o perito que tiver aí ausente de atualização, ele certamente vai ser impugnado e o juiz provavelmente ou vai destituir, o que seria o mais óbvio num caso desse, né? Uma vez que o perito está se valendo de uma legislação que está fora de vigência, então não tem nada a ver. Sem dúvida. E você que está querendo entrar nessa área, nesse segmento, eu vou deixar um link aqui de uma aula gratuita, tá? Onde eu explico quem pode atuar nas perícias de insalubridade, periculosidade,
né? Os profissionais de segurança, como que eles atuam, em que momento, como que funciona, como é uma perícia judicial, como que é o trabalho do perito assistente, quais são os valores que todo mundo quer saber. Nessa aula gratuita, que eu vou deixar o link aqui, você vai ter todas essas informações. Então aproveita, que é totalmente gratuito, para poder você se informar mais ainda sobre esse assunto que muitas pessoas agora estão entrando, porque é uma forma de você ter uma renda extra ou até mesmo viver de perícia, dependendo da sua situação. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Até o próximo.